Aqui eu explico para vocês o que vem a ser a fundamentação teórica ou revisão da literatura, enfim, tá? Algumas nomenclaturas aí que todas querem dizer, né, que é a contextualização do tema, né, que você propôs anteriormente, você vai relacionar as pesquisas, você vai apresentar os conceitos, enfim, tá? Esse é um exemplo da minha dissertação, a primeira página da revisão, eu faço, né, uma breve apresentação, mas é desnecessário, tá? Você pode ir direto no tema e vocês observem que eu apresento, né, por meio de conceitos, citações diretas e indiretas, né, sobre o tema resíduos sólidos. E aí eu vou construindo o trabalho conforme toda uma estrutura. Uma dica que eu dou a vocês, quando vocês começarem, né, antes, né, de começar, é importante que você sente com o seu orientador, estabeleça ali um cronograma, né, e uma estrutura, né, como se fosse um escopo, né, dos temas que você deverá abordar dentro do teu trabalho. É uma dica bem interessante. Eu particularmente faço isso com todos os meus orientandos. Então, na sequência, eu apresento a vocês os tipos de citações, tá? Que são os trechos da redação colocada em um trabalho, tá? Que vai apresentar a opinião, né? A vivência, enfim, o estudo, a pesquisa de diversos autores, tá? Da bibliografia consultada. Volto a falar, pode ser livro, pode ser artigo, pode ser lei, pode ser tantas outras informações aí para contribuir nesse processo. O importante é que você cite de onde você tirou aquela informação, de onde você tirou aquela imagem, tá? Isso vale para a imagem, para a tabela, para o texto inteirinho, tá? Isso é extremamente importante que vocês o façam. Para fotografia, se foi uma fotografia que você tirou, ótimo, tá? Se não, quem te enviou aquela fotografia deve ser verdadeiramente, realmente citado, tá? Então, vamos a elas. Então, a citação direta com recuo. A citação direta é aquela citação, né, que você vai transcrever exatamente como está na obra consultada, um trecho como está na obra que você consultou, tá? O que vai diferenciar com recuo, sem recuo, com recuo é porque essa citação ela tem mais que 3 linhas, conforme o exemplo aqui. Aí você vai, né, o tamanho da fonte ele fica menor, tamanho 11, tá? E o recuo de 4 centímetros. É importante, tá, também que você observe que está apresentado aqui sobrenome do autor, ano e a página. É uma grande identificação que é uma citação direta, o número da página que você retirou essa citação, tá? Aqui vocês podem observar que tem vários exemplos na sequência. Volto aqui, desculpa. Tem vários exemplos na sequência da citação, né, direta, tá? Só que sem recuo também apresentar a vocês, tá bom? A sem recuo é onde, tá? É uma citação que também transcreve o trecho, né, igualzinho está na obra do autor, só que ela tem menos que 3 linhas, tá? Então, por isso ela fica no corpo do texto normalmente conforme os exemplos que estão aqui, tá? Até para, né, deixar bem claro o formato, né, correto e incorreto, eu apresento para vocês o formato incorreto de colocar essas informações, né, no texto, tá? Por favor, não façam isso, ok? Mas a gente acaba vendo alguns erros bem gritantes aí nos trabalhos, tá? E o correto, tá? Onde, só uma outra dica que você vê que está no corpo do texto normalmente, tá? Sem nenhum recuo. E uma outra dica importante, quando a citação você escolhe fazer no início do parágrafo, está o sobrenome do autor, apenas a primeira letra maiúscula, entre parênteses, ano e página, tá? Isso é nesse formato, tanto no começo do parágrafo, como no meio do parágrafo. Acho que você escolher citar no final do parágrafo, como está no exemplo 2, tá? Você vai colocar todas as informações dentro do parágrafo, tudo em caixa alta, ou seja, tudo em maiúsculo, conforme está aqui, tá bom? Aí tem outros formatos de você, né, tá fazendo, exemplificando, colocando as citações. Essa regrinha, né, de
de caixa alta, então vale para a citação tanto direta como indireta, tá? Do começo, no meio e no final ali do parágrafo, tá bom? Aqui, né, voltando ainda a falar sobre o formato, né, a formatação, né, então a citação direta, né, sem aspas, citação direta com menos 3 linhas, sem aspas, tá? Não é necessário colocar aspas, tá? Alguns escolhem, mas não é necessário. O essencial é que você coloque, né, sobrenome do autor, ano e a página, conforme está nos exemplos pontuados aqui, tá? E também te dá algumas dicas quando você ver esses exemplos, né, para o texto não ficar muito cansativo ou só com um formato, né, de citação, para que você consiga aí estabelecer, tá, um texto bem interessante de leitura, bem organizado. Uma outra dica importante, isso já na construção do texto, que entre um parágrafo e outro tem uma ligação, né, tem uma chamada, não sejam parágrafos distintos de assuntos distintos que foram colocados ali, né, de forma aleatória, tá? Outro exemplo também interessante aqui para ajudá-los, né? Ó, no final da página, uma citação direta, desculpa, no final do parágrafo, tá? Esse está entre aspas, pode ter ou não, mas o que é essencial que tem sobrenome, ano e página. E aqui no meio, né, do parágrafo também é plenamente possível, tá? Apenas a primeira letra maiúscula, entre parênteses, ano e a página, tá? A citação direta é aquela que você vai utilizar a ideia do autor com as suas palavras. Você vai consultar a obra, vai usar ela, né, como subsídio para a sua pesquisa, tá? Mas vai colocar as informações ali, tá? Com as suas palavras, mas ela tem que ser citada da mesma forma, só que um pouquinho diferente. Não há necessidade de colocar o número da página, tá? Se coloca o sobrenome do autor e dos autores, tá? E o ano que foi escrita aquela obra. Só a nível de conhecimento também, tá? A única diferença entre o formato de citar entre a citação direta e a indireta é o fato de colocar a página, tá? Então não há necessidade de colocar o número da página na citação indireta, onde é a ideia do autor com as vossas palavras que está confeccionando o trabalho. Quando, conforme o exemplo aqui, ó, quando for até 3 autores a obra, você vai colocar o último sobrenome dos 3 autores, conforme está aqui nesse exemplo, tá? No primeiro exemplo. E o ano que foi escrita aquela obra, ok? Como está aqui no final do parágrafo, foi colocado, né? Tudo em caixa alta, entre parênteses, ok? Tá? Já se você, conforme está até explicado aqui, até 3 autores, nesse formato como exemplo 1, mais que 3 autores, tá? Você vai colocar aqui o sobrenome do primeiro autor, et al, e o ano que escreveu, tá? A obra. Isso vale tanto para a citação direta como indireta. Aí, no caso da direta, é só colocar o número da página, tá? Na indireta, é só até o ano que foi confeccionado aquele texto, ok? Tá? Então, vale essa dica importante aí. Todas essas informações acerca das citações vocês vão encontrar, tá, no manual que está muito bem estruturado da FASAR, que eu estou mandando para vocês também como anexo, tá? O modelo do projeto de pesquisa no Word já formatado e também o manual da FASAR, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram pesquisar mais alguma coisa sobre citação, né? Tem vários modelos apresentados ali para ajudá-los na contribuição ali da vossa pesquisa, tá? Inclusive como você colocar isso na referência bibliográfica no final do trabalho. Na citação da citação, ou seja, tá? Um autor, ela pode ser direta ou indireta, tá? Utilizou num texto, tá? E depois outro autor também utilizou e você vai estar se baseando na obra desses 2 autores, ok? Então, é a citação da citação. Um conselho que eu dou a vocês é
Deixe, né, o mínimo possível esse tipo de citação, tá? Não utilizem, tá? Utilizem o mínimo, reformulando, utilize o mínimo possível, tá? Que é mais aconselhável o seu trabalho, em sua grande maioria, ser, né, realizado por meio de citações indiretas, tá? E, né, uma pequena parte em citação direta e pouquíssima citação da citação. Um conselho é que você, quando viu um trecho interessante, um autor interessante, né, quando, né, para evitar a citação da citação no trabalho inteiro, você, né, vá até as referências daquele trabalho e vá direto naquele artigo ali que você, né, para poder estar utilizando aquele artigo para evitar esse tipo de citação. Mas caso, né, tenha que utilizar, você vai utilizar nesse formato aqui, ó. Então, por exemplo, ó, esse Gold, né, esse autor escreveu no ano de 72, né, e Apud, ou seja, posteriormente, Nardi escreveu em 1993. Então, a grande característica seria, né, esse termo aqui, Apud, para a utilização da citação da citação. Também tem, né, no manual da FASAR, tá, explicando, exemplificando essa questão. E na sequência eu vou explicar para vocês, tá? A nível de formatação, fonte, espaçamento, tá? Para ajudá-los também. E essa característica estará, né? Essas características, informações também estarão na íntegras no manual, tá? Obrigada.